Estamos ao vivo já. Uhum. Um pouco aqui. Ainda não temos ninguém online. A Sara mandou o link agora pro pessoal. Ó, temos uma pessoa. Vamos esperar até talvez umas 8, daí a gente começa, 8h03 ali, dá uns 5 minutos, o que tu acha? Claro, tranquilo. Por mim pode ser. Estamos ao vivo, estamos esperando mais gente entrar. Você que já entrou, acomode seu lugar. Desculpa o atraso. Já já explicaremos. Olha lá, temos mais pessoas entrando, 6 simultâneas. Vamos dar o tempo até às 8 e daí a gente começa. Para você que está de casa e acompanhando a gente. Acho que vamos começando, tá? Beleza, então. Boa noite a todos que estão em casa. Estamos no modo diferente agora. Diferente de semana passada também. Tivemos alguns problemas técnicos com o computador que a gente usava para fazer as transmissões. Então, esse foi o modo de conseguirmos resolver rápido e não atrasar tanto o início da nossa Central Jovem. Problemas técnicos acontecem, né? Mas não vamos deixar de ter o nosso culto um pouco adaptado hoje. Não teremos o nosso tempo de louvor, porque o modo que a gente usava precisava do outro computador que estava tudo lá e deu problema, mas semana que vem a gente volta com a programação normal. Então hoje nós teremos apenas um momento de estudo e depois teremos nossos pequenos grupos, como tivemos semana passada. Então se você não se inscreveu no pequeno grupo, acesse a URL bit.ly/pgcj. Eu acho que é PG-CJ. Então,
PG-CJ. Então, você pode se inscrever ao longo dessa transmissão e logo mais participar do pequeno grupo. Então, vamos orar para iniciar o nosso momento da Central Jovem agora. Pai querido, em tanto tua presença, Pai, quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu, agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado para nós podermos te louvar, podermos aprender da tua palavra, podermos realmente sermos edificados, ter comunhão uns com os outros, estarmos juntos como jovens, Pai, mesmo estando distantes fisicamente, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que está conectado aqui conosco, está acompanhando essa live, que o Senhor possa estar tocando em seus corações, para que o Senhor possa mostrar a ele aquilo que tu queres, através da tua palavra, do teu estudo, que o Gabriel vai trazer para nós. Pai, usa ele, que ele possa ser um instrumento usado por ti, Pai. Fala a nós aquilo que tu queres, Pai, que possamos sair daqui dessa noite edificados e termos comunhão uns com os outros, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei no início, tivemos, para aqueles que estão chegando agora na live, tivemos problemas técnicos e isso nos atrasou. Então, apenas uma chamada pelo Zoom foi a solução rápida para não atrasarmos mais o nosso estudo, nosso CJ. E não teremos tempo de louvor hoje, devido a esses problemas técnicos. Então, teremos apenas o tempo de estudo. Então, o convidado dessa noite é o Gabriel. Muito obrigado, Gabriel, pelo seu convite, pelo ter aceitado o convite de trazer o estudo para nós. Gabriel é membro da nossa igreja também, faz parte da Central Jovem, faz parte da igreja, então ele já é de casa também, da Central Jovem. Para aqueles que não conhecem, esse é o Gabriel. Gabriel, fica à vontade, depois a gente vai ter o nosso tempo de pequenos grupos, agora pode ficar à vontade para o tempo do estudo. Bom, obrigado, Wendel. É um prazer estar aqui com todos vocês essa noite, apesar da distância. Se não estiverem me ouvindo bem, Wendel, tu me dá um toque que eu tento modificar as coisas aqui em casa também. O estudo de hoje que a gente preparou, a temática principal dele é temperamentos transformados. Esse estudo é baseado em um livro, que é esse aqui, um livrinho pequeno, mas não sei se está aparecendo espelhado para vocês, mas se chama Temperamentos Transformados e foi escrito pelo Tim LaHaye. O Tim LaHaye ele foi um teólogo, né? Ele faleceu em 2016. Ele era um teólogo reformado que morava nos Estados Unidos. E ele ficou conhecido porque ele foi o autor de uma série chamada Left Behind, Deixados para Trás, que fala um pouquinho sobre o mundo apocalíptico, né? E uma curiosidade só para o pessoal da CJ, porque a gente já comentou sobre isso um pouquinho em outros encontros. Quem fez essa série com ele foi o pai do Jenkins, que é diretor da série The Chosen, que é aquele projeto bíblico de fazer uma série de muitos episódios, de muitas temporadas sobre Jesus, que foi financiado por doações de pessoas. Então, o diretor daquela série é o filho de um dos autores desse livro, que foi feito dessa série de livros, que era colega desse Tim LaHaye, uma curiosidade que eu descobri hoje quando eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre a vida do autor. Para a gente entrar um pouquinho mais no clima do livro, eu vou fazer uma leitura bíblica que está em Gálatas 5:18 até 25. Então, o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 18 a 25. Para quem quiser abrir nas suas Bíblias. Na minha Bíblia está escrito dessa forma. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O contexto em que esse livro foi escrito foi ali no finalzinho do século XX, então na década ali de 90.
E no século passado, algumas teorias sobre o entendimento da mente humana e da forma como a gente se comporta começaram a se tornar bem proeminentes. Então, foi o nascimento da psicologia, o surgimento e crescimento da psiquiatria. E entre essas teorias, algumas pessoas ficaram bem famosas, por exemplo, o Freud, depois, mais tarde, veio o behaviorismo. E uma coisa bastante importante em ambas essas teorias, e em algumas outras que surgiram naquela época, era que elas acreditavam que o meio e a forma com que a pessoa crescia eram os determinantes principais ou únicos da forma com que aquela pessoa se portaria frente às situações da vida. Então, essas teorias, apesar de explicarem parcialmente algumas coisas, elas contrariam a visão cristã, porque elas tornam o pecado e qualquer ação errada das pessoas justificável. Simplesmente o meio fez com que elas ficassem daquela forma, né? E daí o autor desse livro, Temperamentos Transformados, ele mostra uma coisa importante, né? Na filosofia tem um fundamento que ele diz que uma conclusão só é válida se as suas premissas são válidas. Entre essas teorias, algumas premissas eram importantes. Primeiro, uma delas, de que não há Deus. A segunda delas, de que o homem ele seria capaz de resolver por conta própria os seus problemas, sem precisar de ajuda. Então, nós como cristãos, se a gente crê que isso não é dessa forma, a gente crê que existe um Deus e a gente crê que o homem não é capaz de resolver sozinho os seus problemas, essas teorias não podem explicar completamente a forma com que a gente se porta e se comporta frente às adversidades. Aí entra um pouquinho aquela visão do que é a sabedoria desse mundo, o que é a sabedoria de Deus. Para falar sobre isso, eu queria abrir uma passagem de Coríntios, 1 Coríntios 1, 18 a 30. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Para quem quiser ler em casa, tá? 1 Coríntios 1, 18 a 30. Na verdade, eu vou fazer um pouquinho mais curto para não alongar muito, já que a gente está atrasado. Eu vou fazer do 25 ao 28, tá? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aí entra a questão da teoria dos 4 temperamentos. Essa teoria ela foi escrita muito, muito antigamente. Então, o Hipócrates ele foi conhecido como o pai da medicina. Ele viveu entre o século V e VI a.C. E ele estudava bastante o temperamento humano e ele veio com essa teoria de que os seres humanos podem ser divididos em 4 grupos de temperamentos. O temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, o temperamento fleumático e o temperamento melancólico. Então, são 4 temperamentos em que as pessoas teriam qualidades e defeitos relacionados àqueles 4 temperamentos. Como toda teoria é uma teoria falha, não responde completamente às questões do entendimento de como a mente humana e as nossas reações funcionam, mas ela é útil por algumas razões. Ela permite que a gente entenda onde estão as nossas fraquezas. E para um cristão isso acaba se tornando muito útil. Então, o Ole Hallesby, eu não sei como se fala exatamente, porque ele é um norueguês, então perdoem se a pronúncia está totalmente errada, mas ele viveu do século XIX ao século XX, ele era um teólogo luterano da Noruega, e ele estudou bastante esse assunto, seguindo essa teoria, e escreveu um livro que se chama Temperamento e a Fé Cristã. E esse livro grande, que descreve bem detalhadamente todas essas teorias, foi a base desse livrinho que eu li agora. A utilidade dessa teoria é tentar entender os pontos em que a gente tem fraquezas e como eles podem ser melhorados sob a ótica cristã. Então, eu vou dar uma lidinha rapidamente para vocês sobre o que cada temperamento tem de qualidades e de defeitos, para que vocês em casa possam pensar um pouquinho e refletir com o que vocês acham que vocês se parecem mais. Então, o temperamento sanguíneo. As qualidades seriam comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensível e crédulo. E os defeitos seriam pusilânime, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. No colérico, que é outro perfil, as qualidades seriam enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso.
Os defeitos: iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Temperamento fleumático. Qualidades: calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. Os defeitos: calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. E o temperamento melancólico: qualidades: habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal, dedicado. E os defeitos: egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. A teoria se baseia em que as pessoas elas não são unicamente de um desses 4 perfis, elas frequentemente envolvem 2 e às vezes um pouco mais raramente 3 perfis diferentes. Não existe uma coisa absolutista em relação a isso. As pessoas frequentemente encontram qualidades e defeitos entre diferentes perfis, mas frequentemente tem 1 ou 2 que se sobressaem um pouquinho mais. O C.S. Lewis, ele já comentou sobre essa questão com uma visão um pouquinho diferente, mas abordando que a gente tem virtudes que frequentemente os nossos defeitos e as nossas dificuldades, eles advêm de perversões de outras virtudes que a gente não tem. Então, isso seria outra forma de enxergar também uma teoria parecida com essa. O livro ele vai trazer algumas coisas interessantes sobre personagens da Bíblia que ilustram cada um desses 4 temperamentos. E aí ele coloca o ponto de vista cristão que se torna interessante para nós. O quanto o Espírito Santo e Deus atuam em nós para transformar o nosso temperamento em um temperamento cada vez mais rico em virtudes e pobre em defeitos. Que isso só acontece por meio da atuação do Espírito Santo, porque nós, por conta própria, não conseguimos fazer isso. Então ele vai citar para cada um desses 4 temperamentos um personagem bíblico que se encaixa neles. O primeiro deles, o sanguíneo, ele vai citar Pedro. No temperamento colérico, ele vai citar Paulo. No temperamento melancólico, ele vai citar Moisés. E no temperamento fleumático, ele vai citar Abraão. Então, eu não vou dar muitos spoilers, porque se alguém quiser ler o livro, ele é um livro interessante. Eu não li ele inteiro ainda, li quase todo, mas não todo. E ele cita como cada um desses personagens, durante as histórias da narração da Bíblia, puderam sofrer a atuação do Espírito Santo de forma positiva e serem transformados das suas qualidades e defeitos originais para pessoas muito melhores pela atuação do Espírito Santo. Então, a gente tem ali o exemplo de Pedro, que é uma pessoa sanguínea, ou seja, ela tende a ser muito impulsiva, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Então, Pedro, ele sempre se voluntariava, sempre era o que falava bastante, era aquele que, por exemplo, na situação ali que Jesus estava andando sobre as águas, quis ir até Jesus, mas ao mesmo tempo tinha dúvidas, tinha medos, e com isso a sua fé era abalada. Daí ele começava a afundar e Jesus teve que resgatar ele pela sua pequena fé. E o quanto Pedro, por exemplo, foi transformado com o passar dos capítulos da Bíblia em uma pessoa fundamental no nascimento da nossa igreja cristã. Então, eu não vou dar muitos spoilers sobre essas visões de cada um dos 4 personagens, mas no decorrer do livro, ele quer nos mostrar o que significa o andar transformado, que seria a gente deixar-se encher pelo Espírito Santo cada vez mais e se abster da nossa natureza pecaminosa. Ele vai dar 5 dicas importantes de como a gente pode fazer isso. Tá? A primeira dica delas é a seguinte: faça da plenitude do Espírito uma prioridade a cada dia. Então, isso tem que partir de um desejo real nosso de tentar se ocupar do Espírito de Deus e tentar abnegar os nossos próprios desejos, ou seja, negar nossa própria existência mundana e tentar se encher de Deus o máximo que a gente puder. Ele vai citar um exemplo interessante que ele comenta aqui. Ele diz que a gente poderia, uma sugestão que o autor dá, fazer uma lista das nossas prioridades de vida, tá? Os nossos alvos espirituais das nossas vidas. Ele faz uma listinha que ele fez para ele próprio. Número 1, cristão como Cristo, que faça a perfeita vontade de Deus. Número 2, cristão frutífero, que ajunta no céu os seus tesouros. Companheiro generoso, cheio de amor. Pai ou mãe, bem-sucedido, cujos filhos seguem a Cristo.
membro ativo da igreja, empregado ou dono de casa capaz e produtivo, e um bom vizinho. Então, o que ele vai falar? Ele vai dizer que para nossa alegria ser completa, nossa alegria espiritual ser completa, a gente tem que buscar atingir esses objetivos. E não existe forma de a gente atingir esses objetivos de vida e alcançar nossa felicidade em Cristo sem se deixar, sem fazer com que a plenitude do Espírito Santo de Deus seja uma prioridade diária todos os dias da nossa vida. Então, isso é a primeira dica que ele dá. A segunda dica, que é bem interessante, é aguçar a nossa sensibilidade em relação ao pecado. Ele fala que é muito importante, e daí que se torna importante essa teoria dos 4 temperamentos. Quando a gente consegue reconhecer quais são as nossas falhas, quando a gente consegue meditar sobre isso e ser humilde o suficiente a ponto de reconhecer os pontos que a gente precisa melhorar, a gente tem a chance maior de melhorar, obviamente, né? A gente reconhecer onde está o problema e vai tentar consertar em seguida. Então, uma das formas que ele sugere de fazer isso de forma mais eficaz é aguçar a nossa sensibilidade. Significa o quê? Tentar prestar atenção quando a gente peca e tentar confessar o pecado imediatamente. Não esperar para fazer isso. Perceber o erro, logo tentar fixar. Ou seja, perceber que ele aconteceu, pedir perdão para Deus e para as pessoas que a gente tiver afetado com aquele pecado e tentar mudar dali para frente. É uma coisa que a gente sempre sabe, mas ele sugere ter o mais imediatismo e ter uma percepção um pouco mais acurada do que está acontecendo. Então, prestar atenção. Para isso, essa teoria acaba sendo muito eficaz. O terceiro ponto que ele diz é o seguinte: ler e estudar diariamente a palavra de Deus. Diariamente. O ponto fundamental, que é evidente, né, para todos nós, é que a gente deve se nutrir com frequência da palavra de Deus, se nutrir com frequência de coisas espirituais, porque a gente está sendo alimentado constantemente de coisas mundanas no nosso cotidiano. E querendo ou não, aquilo que a gente valoriza mais, a gente vai viver mais. Ele diz que é importante a gente tomar cuidado para não ficar alimentando essa sabedoria do mundo, né? Conforme eu li ali nas teorias anteriores, muitas das teorias que estão em voga hoje em dia contrariam diretamente em seus princípios os princípios em que a gente crê, né? Então, se a gente se deixa levar, às vezes imperceptivelmente, pelo ambiente que a gente frequenta, pela forma que as pessoas pensam ao nosso redor e que não partilham da nossa fé, e a gente não buscar na palavra o alimento espiritual com constância, a gente acaba perdendo e se afastando mais, mesmo a gente sendo cristão e buscando a Deus. Se a gente não faz isso com regularidade, a chance da gente cair no pecado é muito maior. Coisas que todo mundo sabe, mas que tão pouca gente faz na prática. Quero que vocês pensem, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu conheço muitos cristãos e eu, incluso, não consigo manter uma rotina de ler todos os dias, sem exceção, a palavra de Deus. Claro, frequentemente a gente tem trabalho, tá de plantão, por exemplo, no meu caso, não consigo estar lendo no hospital, isso é ok. Mas quando está em casa, todos os dias que a pessoa tem um tempo em casa, a gente consegue ler a Bíblia? A gente geralmente consegue, mas não faz em todos os dias, pelo menos essa é a minha realidade, né? Eu sei que é um ponto que eu preciso melhorar. Ele dá no livro uma leitura bem interessante, que é os seguintes benefícios da leitura da palavra de Deus que já são mencionados nas Escrituras Sagradas. Em Josué 1:8, torna próspero o nosso caminho e nos conduz ao sucesso. Em Salmo 1:3, faz-nos produzir bons frutos em quantidade. Salmo 119:11, protege-nos do pecado. Josué 14:21, Deus se revela mais e mais àqueles que cumprem a sua palavra. João 15:3, a palavra nos purifica. João 15:7, a palavra produz poder na oração. João 15:11, a palavra dá alegria aos nossos corações. E 1 João 2:13 e 14, a palavra nos dá a vitória sobre o maligno. Então, a própria Bíblia cita em inúmeras situações a importância da palavra. Eu sempre me lembro, alguns das pessoas que estão na CJ provavelmente também se lembram quando o Abdullah, aquele missionário, esteve na nossa igreja, né? Em uma das pregações que ele fez, o Abdullah, para quem não conhece, ele é um missionário cristão que é de origem árabe, ele era islâmico e ele tinha uma vida que era dedicada ao islamismo radical e ele tinha a pretensão de se tornar um homem-bomba. E por motivos divinos, quando ele foi atuar como homem-bomba, a bomba não disparou e não funcionou.
e, tornando a história encurtada, ele acabou conhecendo a Cristo, se convertendo e virando uma pessoa extremamente ativa do ponto de vista missionário. Ele teve na nossa igreja há um tempo atrás, eu não me lembro a data exatamente, mas há não tanto tempo assim, das pessoas da CJ o conhecem, e em uma das pregações ele citou que ele já tinha lido a Bíblia mais de 30 vezes. Ele é um cristão convertido tardiamente, que, não, diferentemente de muitos de nós, não cresceu em um lar cristão, e já tinha lido a palavra de Deus de ponta a ponta mais de 30 vezes. Não que numericamente isso seja por si só uma coisa fundamental, mas o quão importante é manter a constância e o quão abençoadora é a vida dele para tantas pessoas que não conhecem a Deus, o quão atuante ele é. A gente não tem como conhecer uma pessoa como ele e não ver Deus atuando. Então, ele é um exemplo muito interessante e muito importante para a gente se motivar, né? A gente sempre cria tantas desculpas e ele, vindo de uma religião completamente diferente da nossa, já leu mais de 30 vezes a Bíblia. Tem duas passagens na Bíblia rápidas que eu gostaria de ler com vocês, que dizem respeito a essa questão. A primeira delas está em Efésios 5, 18 a 21. Quase me perdi aqui. Então, Efésios 5, 18 a 21, quem quiser ler. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paralelamente a essa passagem, a gente tem Colossenses 3, 15 a 17. Colossenses 3, 15 a 17. E a passagem diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essas duas passagens, elas trazem 3 pontos importantes. O cântico no coração, a atitude de ação de graças e o espírito submisso a Deus. O que elas diferenciam é que uma fala sobre a palavra e a outra fala sobre o Espírito de Deus. Então, se a gente quer atingir esses 3 objetivos, a gente tem que atingir o Espírito de Deus por meio da palavra. Então, as duas coisas, elas não são independentes, elas são complementares. A palavra nos permite se aproximar de Deus e que o Espírito dele entre em nós por meio da compreensão da sua mensagem. Então, a gente já falou de 3 pontos e está indo para o 4º ponto, então. O 4º ponto, ele acaba sendo uma extensão do 2º ponto, aquele sobre aguçar nossa sensibilidade sobre o pecado, porque o autor, ele disse para a gente evitar entristecer o espírito, né? Então, obviamente, quando a gente consegue perceber mais onde a gente está errando e onde a gente pode melhorar, a gente vai evitar entristecer o espírito. Ele botou como um ponto separado, porque isso também tem que ser um objetivo para nos constranger. As nossas dificuldades e as nossas limitações das nossas personalidades, que nos conduzem a pecados diferentes, elas têm que nos constranger porque a gente está machucando a Deus quando a gente faz isso. Então, quando a gente tem essa percepção de o quanto Deus se entristece com o nosso pecado, a gente acaba aguçando também a nossa sensibilidade. Então, esses 2 pontos acabam sendo complementares. E o último ponto que o autor cita é evitar extinguir o espírito pelo medo e pela preocupação. Esse é um ponto interessante, porque ele é tão aplicável à nossa realidade atual de pandemia, né? E daí ele lembra, em um dos pontos aqui, ele lembra aquela passagem famosa de Filipenses 4, 6 e 7, né? Que a gente não andar ansioso, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse ponto é interessante porque
entre as personalidades é muito frequente o defeito da ira, por exemplo, na personalidade colérica e na sanguínea, e o defeito do medo na personalidade melancólica e na personalidade fleumática. Então, geralmente a ira nos conduz ao pecado desmedido e o medo nos conduz à limitação da nossa fé. Então, esses defeitos são extremamente frequentes em mais de uma personalidade. E aqui a gente é lembrado a descansar, né, na paz de Deus por meio do Espírito. Esse versículo que ele cita, eu sempre achei muito interessante. Ele diz, não somente diz para a gente não andar ansioso, diz para a gente orar e pela súplica fazer conhecidas as nossas petições a Deus, mas diz com ações de graças, né? Isso eu sempre achei muito curioso. Então, nos momentos que a gente está suplicando a Deus e está orando, a gente tem que manter a ação de graça. O autor do livro ele vai citar, depois dessa passagem, situações que ele viveu, que ele aprendeu a agradecer a Deus na situação de dificuldade. Então, mesmo nos momentos em que a gente está enfrentando medos, enfrentando problemas e provações, a gente tem que manter a gratidão em Deus. E o quanto isso eleva o nosso espírito, o quanto isso permite que nós sejamos felizes em situações adversas. Isso se torna fundamental agora nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? Quanta dificuldade as pessoas têm enfrentado por N motivos, né? Pelo afastamento social, pela limitação de empregos, pela doença em si, familiares, amigos internados no hospital, enfrentando recuperações difíceis, né? Isso acaba fazendo com que a gente tenda com a nossa ansiedade, fazer com que o espírito seja extinguido pelo medo, né? E isso o autor nos lembra no seu 5º ponto que a gente tem que tentar evitar ao máximo, que a gente tem que ter essa paz em Cristo, a gente tem que ter a consciência de que Deus está no controle de tudo, né? Mesmo nessas situações de dificuldade. Então, eu vou só repetir mais uma vez os 5 pontos para finalizar. Ponto número 1 é fazer da plenitude do Espírito uma prioridade a cada dia. O ponto número 2 é aguçar a nossa sensibilidade em relação ao pecado. O ponto número 3, ler e estudar diariamente a palavra de Deus. O ponto número 4, evitar entristecer o Espírito. E o ponto número 5, evitar extinguir o Espírito pelo medo e pela preocupação. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa palavra tenha sido abençoadora a todos. Esse livro é bem interessante, então eu ainda não li ele todo, como eu falei, mas recomendo para aqueles que quiserem ler um pouquinho mais sobre o assunto. Ele não é um livro nada especializado, é para leigos mesmo. Eu mesmo não sabia nada desse assunto até começar a ler ele, e acho bem interessante. Então, fiquem com Deus, e acho que eu vou passar agora a palavra para o Wendel. Muito obrigado, Gabriel, pelo estudo, muito interessante. Eu tinha ouvido falar um pouco sobre esses 4 temperamentos e como a gente é misto, essas coisas, a gente fica, como é que eu me encaixo? Mas muito legal as dicas valiosas e princípios que a gente deve seguir e avaliar o que a gente mais se encaixa e ver os nossos... Isso nos ajuda a focar mais no que a gente pode ativamente mudar e melhorar como cristão e progredir nisso para... Sabendo mais um pouco do nosso temperamento, a gente consegue atacar mais focado nossos problemas, né? E que a gente deve melhorar. Mas muito interessante. Então, já fica como assunto introdutório dos nossos pequenos grupos depois, que tipo de temperamento nós somos. Uma curiosidade, até a gente sabendo um pouco que cada um se encaixa, a gente consegue até se conhecer mais e saber mais como lidar como irmão em Cristo uns com os outros, né? Mas muito legal. Muito obrigado mais uma vez, Gabriel, pelo estudo. Então, agora, para a gente encerrar, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar sobre os pequenos grupos. Então, você que não se inscreveu ainda nos pequenos grupos, agora a CJ tem pequenos grupos. Nós temos os grupos dos guris, que o líder é o Vitor. É o PG mais voltado para guris, que querem conversar, trocar ideias entre os guris mesmo. Mesma coisa para as gurias, a líder é a Andressa, que as gurias se sentem mais à vontade, talvez queiram conversar só entre elas. É um grupo destinado a isso. Tem o dos jovens casais, que é o com Cris e a Mirna,
que é para aqueles que são casados, para poder trocar experiências na vida de recém-casados, né? Os jovens recém-casados. E tem um grupo misto, que é comigo e a Sara. É um PG aberto, tanto para solteiros quanto casados, aqueles que gostam e querem conversar com tanto guris, gurias, ou casados ou não. Então, se você ainda não se inscreveu no pequeno grupo, pode se inscrever no link. O link é este aqui, que eu vou botar para vocês, bit.ly/pgcj, pg-cj. Ou se você ainda não se inscreveu e quer participar do grupo hoje, pode entrar em contato com algum desses líderes do grupo que você queira participar, diretamente pelo WhatsApp, que encerrando o nosso momento aqui, talvez uns 10, 15 minutos depois, esses líderes vão entrar em contato com você para poder participar pelo WhatsApp do pequeno grupo. Então, vai ser uma chamada, não é ao vivo, você vai poder ficar mais à vontade, poder compartilhar os seus pedidos de oração, poder compartilhar o que você aprendeu nesse estudo dessa noite, poder trocar experiências. Então, para encerrar, eu gostaria de pedir o Gabriel para orar para nós. Pode ser, Gabriel? Pode, claro. Senhor Deus e Pai, nós queremos chegar à Tua presença, Pai, em primeiro lugar, para te agradecer, Deus, por a gente ter a oportunidade de fazer parte desses encontros, Pai, mesmo nas nossas casas, mesmo nesses tempos difíceis de afastamento, Deus. Obrigado por propiciar que essa tecnologia nos auxilie nesses momentos de dificuldade, Senhor. A gente agradece por todos aqueles que puderam participar hoje desse encontro virtual, Senhor. Te agradecemos por podermos estar convivendo uns com os outros à distância. Te agradecemos por podermos dar um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Esteja transformando os nossos espíritos, Pai, para que a gente possa se assemelhar cada vez mais a Ti, Senhor. Esteja nos orientando, nos iluminando, Pai, para que a gente consiga enxergar as coisas em que a gente tem dificuldade e enxergar os nossos pecados e os nossos defeitos, Deus. E que a gente possa, cada vez mais, Pai, deixar o Teu Espírito atuar em nós, para que as nossas dificuldades se tornem em força, Pai, por meio do Teu amor e por meio do Teu poder, Deus. Queremos nos encher do Teu Espírito para tornarmos-nos cada vez mais úteis, Pai, para a Tua obra, para o Teu objetivo para as nossas vidas, Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos discernimento e que a gente consiga com isso, Pai, disseminar a Tua palavra para outras pessoas que ainda não Te conhecem, Deus. Fica com todos nós, cuida-nos durante essa próxima semana, Pai. Esteja cuidando daqueles membros da igreja que estão nesse momento passando por dificuldades, por aqueles irmãos, familiares, amigos e conhecidos, Pai, que estão convalescendo, Pai, que estão vivendo situações difíceis de emprego. Fica com todos nós, Pai, e protege-nos. Guarda-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, agora você pode se levantar, tomar uma água e esperar o seu líder entrar em contato com você. E nos vemos do outro lado no pequeno grupo, tá? Abraço a todos, obrigado por participarem dessa live e até sábado que vem.